graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Um dia tão gostoso, né? Graças a Deus pela chuva de ontem. E nós estamos aqui para adorar ao nosso Deus. É um momento muito especial, né? De culto, em que nós podemos nos colocar na presença do Senhor. Vou convidar você a fechar seus olhos enquanto a gente ouve o prelúdio. Desde já está contando as bênçãos, né? Louvando ao Senhor por tudo que Ele fez essa semana, por bênçãos recebidas, gratidão pela fidelidade do Senhor na sua casa, pela provisão financeira. Deus de amor, nessa manhã, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Obrigada, Deus, pela Tua bondade. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque a Tua igreja se reúne nessa manhã para adorar, para louvar, para exaltar o Teu santo nome. Somos gratos a Deus de coração por esse privilégio, Deus. Que o Senhor venha de encontro ao Espírito Santo de Deus, de encontro a cada vida. Nós te entregamos este culto desta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos passar para o momento de louvor. Salmo 68, eu vou estar lendo o versículo 3 e 4. Salmo 68. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Então o Salmo nos convida, né, a nos alegrarmos e a regozijar-nos com grande alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo que você se sinta abatido, né, que os problemas da semana, né, tá pesando no ombro, entrega para o Senhor, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então cante, né, os louvores com grande alegria. Eu vou convidar você a ficar em pé, quem puder, por favor. A gente vai estar entoando este louvor com amor, com gratidão a Deus. Jesus.
que somos muito gratos pela fidelidade do Senhor com a sua igreja e louvar ao Senhor pela provisão financeira, como eu disse mais ali, né? Que você possa estar fazendo a sua oferta, entregando o seu dízimo ali no gasofilaço e que o Senhor continue, né, a abençoar as nossas vidas, nossa família, com bastante saúde, né, para que possamos trabalhar e colher, né, o esforço do nosso trabalho. E vou pedir para o Fernando estar orando, agradecendo pela igreja, pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque podemos nos reunir aqui neste local e como igreja, Deus, nós queremos entregar nossos dízimos, nossas ofertas, para que seja usado, Senhor, para que Teu reino seja conhecido, para que mais pessoas possam ser alcançadas, Deus. Nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado muito mais, ó Deus, do que pensamos ou do que podemos imaginar, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, ó Deus. E nessa hora nós queremos Te entregar, Senhor, parte disso, Senhor. Aceita a nossa oferta de coração, ó Pai, e que o Senhor possa fazer multiplicar muito mais, em nome de Jesus. Amém. Eu sou secretária da igreja, né, faço parte da diretoria e enquanto eu estava pensando, né, de fazer esse momento de oração pelos dízimos, pelas ofertas, o Senhor me trouxe a lembrança de que nós nos preocupamos um pouco durante a pandemia, né, com a questão financeira. E Deus foi tão bom, tão fiel, não só com a gente, com as nossas famílias, né, mas com a igreja, né. E o pastor falava assim, ó, gente, sem falar nada, né? As pessoas, mesmo na pandemia, eles vêm aqui, batem palma na casa do pastor e entregam os envelopes, né? Os membros da igreja. Não faltou, a receita da igreja não diminuiu. Glória a Deus, né? Nós podemos dizer glórias ao Senhor. E Deus é um Deus fiel, né? E esse Deus que nós servimos, que nós amamos, é por amor a Deus, é por amor à igreja, né, que nós estamos aqui, e esse cântico fala, estamos congregados aqui e certamente abençoados também. Amém? Certamente abençoados também.
sobre as nossas vidas. Podem se sentar. Esse cântico eu já tinha ouvido e a gente entoou várias vezes lá no Adore, né? Quem esteve vai lembrar. E ontem a gente ensaiou pela primeira vez, então a gente vai estar cantando agora com a igreja, né? Declarando a santidade do Senhor. Amém? Preparado aqui, a
ao teu santo nome, Senhor. Deus santo, inigualável, Deus grandioso, maravilhoso. É a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Entregamos nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graça e paz, bom dia a todos. Queria fazer desse hino, esse hino, o pessoal fala que é hino Holiness, né? O hino 246, e eu queria fazer, né, desse hino a minha oração, a nossa oração nesta manhã, que nos diz assim: vem Espírito Divino, grande ensinador, vem revela as nossas almas, Cristo o Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça, insigne, mostra o teu amor. Os versos 3 e 4. Vem, reveste a tua igreja. Amém? Eu e você somos a igreja de Cristo. De energia e luz, vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. E por fim, o verso 4 nos diz: maravilhas grandiosas outros povos têm, bênçãos venham semelhantes sobre nós também. Que Deus continue a regar, alimentar o nosso coração. Dizem que a sabedoria não está nas respostas, mas sim nas perguntas. Tudo bem? O pessoal muitas vezes tem aquele entendimento, e é legítimo, de que quem responde às perguntas é mais sábio, mais inteligente. Mas tem uma outra percepção de que quem faz as perguntas, né, tem um quê de sabedoria também. Então eu vou me colocar como uma pessoa que vai fazer uma pergunta para você nesta manhã, amém? Amém. E essa pergunta é: como está o seu coração nesta manhã? Como está o seu olhar nesta manhã? Opa! Como está, né, o nosso olhar? Como está o seu coração nesta manhã? E aí, nesta imagem, que pela fé você está enxergando, posso ouvir um amém? Nossa, o povo, né, aumenta, Senhor, a nossa fé, né? Ok. Gostaria que você fixasse os seus olhos nesta imagem, e eu vou contar uma história para vocês, né? Fala que um casal de recém-casados mudou-se para um bairro tranquilo. Na primeira manhã que passava na casa nova, enquanto tomava café da manhã, a mulher reparou em uma vizinha que pendurava lençóis no varal. Comentou com o marido: que lençóis sujos ela está pendurando no varal? Está precisando de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela gostaria que eu a ensinasse a lavar roupas. Mera coincidência, tá? O marido escutou calado. 3 dias depois, também durante o café da manhã, a vizinha estava de novo pendurando os lençóis no varal. E novamente, a mulher comentou com o marido: nossa vizinha continua pendurando lençóis sujos. E assim, a cada 3 dias, a mulher repetia esse discurso ao ver a vizinha pendurando roupas no varal. Passado 1 mês, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis muito brancos sendo estendidos. Empolgada, foi dizer ao marido: veja, finalmente ela aprendeu a lavar roupa. Será que outro vizinho lhe deu o sabão a ela? Porque eu mesmo não fiz nada. O marido, calado, respondeu: não, é que hoje eu levantei mais cedo e lavei a vidraça da nossa janela. E a moral, né? Opa, não está indo, hein? Podia clicar, né? E a moral dessa história: tudo depende da janela através da qual observamos os fatos.
né? Então a pergunta é: como está o seu olhar nesta manhã? Isto é, como está o seu coração nesta manhã? Eu creio que todos nós precisamos então limpar os vidros da nossa alma, limpar ou retirar as nossas lentes, a forma que nós enxergamos a nós mesmos, a forma que nós enxergamos o outro. E eu também não risco a dizer a forma com que você enxerga Deus, né? Como está o seu olhar? Como está o seu coração nesta manhã? Mateus 6:22 nos diz: seus olhos são lâmpadas que iluminam todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Então é fato de que essa verdade, né, de como está o seu olhar, como está o seu coração. Então, se o seu coração, se o seu olhar, né, estiver iluminado, se estiver realmente, né, regado com os valores e princípios do reino de Deus, maravilhas, com certeza, desafios, né, que com certeza Deus tem colocado, você vai superar. Eu queria então nesta manhã conversar com vocês rapidamente nesse texto de Lucas. Se você tem a Bíblia, abríssemos nesse texto de Lucas 5, de 1 a 11. Eu vou estar lendo aqui nessa minha versão. É um texto bastante conhecido. Eu tenho assim sentido no coração de voltar um pouco, né, o olhar, né, na palavra de Deus, nos evangelhos. Tá? Nós tivemos, por um tempo atrás, tivemos uma série, né, e que nesses nossos encontros de finais de semana nós estaremos, né, passeando um pouco no livro dos evangelhos. Tá? E Deus me colocou no meu coração de repartir com vocês esse texto bastante conhecido que nos diz assim: aconteceu que ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, com os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que os afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, de João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescadores de homem. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Nesta manhã, com muito temor e tremor, eu gostaria de conversar com vocês nesses 3 movimentos: obediência, milagre e vocação. Desses 3 pontos aqui, eu creio que nós temos as nossas preferências, amém? Né? Nós somos muito voltados, né? Nós somos seres muito obedientes, amém? Amém. Uns digam amém com convicção, outros falam não sei, desconheço esse termo, essa linha de pensamento, né? Outros são atraídos por essa palavra milagre.
Quantos de nós já provamos de milagres do Senhor? Amém? Quantos estão à expectativa, à espera de um milagre? Queridos, quando falo em milagres, nós precisamos ter uma lente, bem ampla, E eu creio que o maior milagre, que o cristianismo traz para cada um de nós é reverter, o nosso coração de pedra para um coração de carne. Amém? O grande milagre que Deus deseja e está executando em cada um de nós é metanoia, é transformação do nosso entendimento. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que venhamos experimentar qual a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E ponto final. Amém? Então, quando se fala em milagres, precisamos abrir o nosso coração. Nosso Deus é um Deus que derrama milagres em todas as áreas das nossas vidas. E por fim, uma palavra que nos chama muito a atenção: vocação, chamado. Você tem um chamado, você tem uma vocação, você tem consciência da sua vocação como discípulo de Jesus Cristo? Você tem? Se não tem, a minha oração é que você possa provar desse processo que a Bíblia nos traz nesta manhã: obediência, milagre e vocação. E a primeira questão que me chama a atenção, o nosso Cristo é um Cristo da multidão. A gente percebe dos versículos 1 a 3, aconteceu que ao apertar o quê? A multidão. Jesus Cristo é uma figura que transitou no meio da multidão. Amém? E é interessante essa frase, que na multidão sempre tem alguém que segue a multidão. Esse é um grande perigo. Você está seguindo essa multidão por quê? Não sei, eu estou aqui. Tem gente que viu uma fila e está na fila. Você está na fila por quê? Por quê? Não sei, essa fila. Então eu creio que um primeiro momento da vida de um ser humano é fazer parte de uma multidão. Um dia você fez parte da multidão, amém? Você ouviu falar desse evangelho, algo que aqueceu o seu coração. Eu quero estar nessa multidão também. Mas queridos, cristianismo, ou um Cristo que eu creio, é um Cristo que está na multidão, mas eu não posso simplesmente fazer parte de uma multidão. Na multidão existem pessoas que tocam nas vestes de Jesus. E Jesus reconhece que essa pessoa o toca, o segue, o aproxima de uma maneira diferente. Porque lembram dessa expressão? Diante da multidão que se seguia a Jesus Cristo, Jesus para essa multidão e diz o que assim? Alguém me tocou. Uau! E os discípulos falam o quê? Senhor, todo mundo toca em você. Mas Jesus responde dizendo o quê? Mas alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu dunamis. Porque de mim saiu o poder. E esse Jesus, da multidão, ele tira esse indivíduo, tira essa mulher especificamente. E ele quer conhecer a história desta mulher. Pastor, isso é muito expositivo, não é verdade? Expondo a mazela dessa mulher na multidão, mas que Jesus, que não tem critérios, parece, Mas querido, cristianismo tem um quê também de exposição das nossas mazelas. Amém? Um Deus que quer saber da nossa história. Claro, Jesus teve acho que um sussurro, mas tirou da multidão. Conte a sua história. E ela pôde contar a sua história. Jesus sim é um Deus da multidão, mas que nós não venhamos fazer parte simplesmente de uma multidão, mas que dentro dessa multidão a gente possa exercer a nossa fé, se relacionando, tocando
nele. No contexto do face a face é que somos agraciados pelo acolhimento, amor e cura sobre as nossas vidas. É nessa intimidade, né, que a gente pode falar de quem nós somos. Ontem eu participei de um grupo pequeno, meu grupo caseiro ou discipulado, mas eu reafirmei novamente de que grupos pequenos realmente é algo que está no coração de Deus. Porque no grupo pequeno, né, a gente tem mais liberdade de sermos aquilo que nós somos. Vocês estão entendendo? Onde nós podemos abrir o nosso coração um para com o outro, né? E assim sermos assim acolhidos, né? Orarmos uns pelos outros de uma maneira específica. Então quando eu falo nessa questão do face a face, né? Seja para com Deus, seja para com o outro, existe uma dinâmica muito de Deus quando a gente se reúne em grupos pequenos. Eu creio que esse ajuntamento se faz necessário, amém? Se faz necessário, mas o grande desafio é que nós venhamos fazer parte, né, de um grupo pequeno, de um estudo bíblico, de um discipulado, algo que essa igreja, né, tem comprado, né, esse princípio, essa ideia que está no coração de Deus, seja no grupo, né, online, né, o ideal seria que fosse presencial, e graças a Deus a gente está podendo ter, né, esses ambientes onde a gente pode encontrar um ao outro face a face. Queridos, e na face a face, né, é que nos dá liberdade de expressão do nosso pensar e submetermos a voz do bom pastor. Versículo 5 desse texto nos fala: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Queridos, quando nós temos esse momento, né, do face a face, é muito interessante que Pedro, ele teve essa liberdade de expressar o seu pensamento. Pedro recebeu uma ordem, né? Vamos agora para esse lado, lance as redes para um lugar mais profundo. Mas Pedro, ele reage dizendo: Mestre, nós trabalhamos a noite toda. Eu não sei como que é o seu diálogo para com Deus. Você tem tido essa liberdade quando Deus assim te ministra alguma verdade, algum imperativo do tipo: vai lá e peça perdão para o seu vizinho, vai lá e peça perdão, né, para o seu patrão, vai lá e peça perdão para o seu marido. Você tem essa liberdade de dizer: mas Deus, eu já pedi perdão para o meu marido já 70 vezes. Você tem tido essa liberdade? Parece que Pedro, ele teve essa liberdade. Sim, o Senhor está me dando esse imperativo de lançar a rede para mais fundo, mas nós pescamos a noite toda. Então, queridos, quando eu tenho uma intimidade, né, com esse Deus do face a face, nós temos essa liberdade de falar, né, do nosso ponto de vista, diante da nossa percepção, né? Quando você vê essa imagem, o que vem ao seu coração? O pastor Manabo passou numa peixaria, né? Não é verdade? Mas quando se trata, né, dessa visão aqui, dessa imagem, né? Você conhece esse tablado? Esse pier? Conhece? Onde que é? Panorama, muito bem, Panorama. E você conhece esse rio, né? Você conhece esse tablado, você que gosta de pescar, qual foi a última vez que você foi lá e pescou um peixe?
É peixe, tá? A gente pega, o pessoal vai lá, pega aquele tal do cedezinho, né? Lambarizinho e tal. Que peixe que é esse mesmo? De 2 pintas? É o piau. Piau. Uau, pastor, mas pega piau ali? Sim, pega. O que eu quero, né, compartilhar de uma vivência minha em relação ao Pedro aqui? Eu tinha uma mentalidade até então, porque eu acesso esse tablado mais de 25 anos. Tá? E nesses 25 anos, esporadicamente, né, a gente percebia que o pastor YX pegou uma espécie, né, de peixe, tá? Era muito raro. E eu estava muito, assim, sem esperança. E existia então uma outra opção, que agora você contrata um piloteiro, um barco, paga uma taxa, então a pesca se torna um pouco mais saudável, né? E graças a Deus o pastor da Hollins ganha muito bem. Posso ouvir glória a Deus? Amém, isto. Então teria tranquilidade de pagar o piloteiro, né, um dia todo com uns R$800, tranquilo, na faixa, sem fazer careta, sem fazer oração. Mas então se tornou inviável esse tipo de pesca. Mas o meu tio aqui de Venceslau, né, ele compartilhou, né, de algumas estratégias. Gessé, se você quer pegar peixe nesse tablado que você fala que não tem mais peixe, né, faça isso. Ah, para com isso, tio. Eu te conheço esse tablado há mais de 20 anos. Isso é impossível. Eu me posicionei como, né, um conhecedor daquele tablado. Pedro também se colocou. Simão perguntou: não, eu sou pescador. Você, Jesus Cristo, você o que é? Você é carpinteiro. Carpinteiro e pescador tem tudo a ver, amém? Tem tudo a ver, né? É como se fosse o Takeshi-san. Takeshi-san é da área da saúde, amém? É isso? Takeshi-san na área da saúde? Não, né? Da lavoura, né? Da agricultura. É como se fosse, exemplo, o Minoru, né? Minoru gosta muito de arar a terra, o cara, você percebe pela pele dele, é bem bronzeado, né? Pega na enxada, e o Minoru, né, chega e dá a orientação: Takeshi-san, com respeito à poda, né, das mangas aqui, faça isso. E o Takeshi-san fala: nossa, tudo bem, faz sentido, né? O irmão trabalha nessa área, então eu vou acatar esse princípio, essa dica. Mas o Minoru não tem nada a ver com essa área. Sim ou não, Minoru? Sim. Né? Minoru, né, é outro departamento, né? E o Minoru chega e dá umas dicas, né, para o Takeshi-san, que está, acho que quase 16 anos na lavoura, né? 16 anos na lavoura, né? É isso, né? Cada perna, né? Mas como chegaria ao Takeshi-san diante dessa dica, essa orientação do Minoru? Né? Com certeza ia deletar. Você não entende nada, rapaz. Essa sua opinião não vale nada. Você é da outra área. Esse é o contexto, essa é a realidade, pessoal. Então, quando a gente observa esse texto, sim, essa narrativa, tudo bem, foi acontecendo. Mas, queridos, para pensar. Eu fiquei a me ater nessa questão. Não foi assim, no estalar de dedo, não. Eu conheço, tio, esse tablado há 20 anos, não sai peixe. Mas ele deu a dica. E, queridos, e como é importante, né, o quesito do saber ouvir as orientações, no meu caso, do meu tio, né? E ter essa humildade de dizer: não, tio, o senhor está certo. E o resultado, então, foi esse. E eu estou divulgando essa foto para os meus amigos pastores da denominação. E os meus pastores, amigos da denominação, estão dizendo assim: glória a Deus, pastor Manabo. É isso? Nada, está tudo com dor de cotovelo. Não acredito. Um dos meus amigos falou: nossa, pastor Manabo, me fala dessa peixaria em Panorama. Eu não conheço ainda essa peixaria que você pegou. Você está entendendo? Então, queridos, né, diante desse imperativo que Pedro recebeu: vamos ao largo e lance as redes, não é tão assim.
fácil, né? Mas Pedro, ouvindo a voz, em submissão, em obediência, então ele tem esses resultados. E queridos, eu quero dizer que o milagre não tem fim no milagre, mas nos leva às águas mais profundas das nossas almas. Quais são essas águas mais profundas que Jesus quer trabalhar nas nossas vidas? Com certeza, Ele quer trabalhar nessa questão, né, da obediência, né, à voz de Deus. Né? Nada apanhamos, mas sobre a Tua palavra lançarei as redes. Então a pergunta que nós precisamos responder é: você tem ouvido a voz de Deus? Isto é, você tem meditado na palavra de Deus? É importante meditar, é importante ter o conhecimento, mas nós temos tido a humildade para obedecer e praticar aquilo que Deus tem nos falado. Então, como é fundamental continuarmos nesta vida, fazer, realizar, conquistar pela razão, pela experiência, habilidade. Quando você pergunta, você está fazendo isso por quê? Não, porque eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, eu tenho experiência. Ótimo, se faz necessário. Mas querido, o quanto é desafiador fazer por obediência, humildade, a voz do bom pastor. E eu coloquei entre parênteses aí o adore. Na primeira reunião que nós tivemos, não sei quantos de vocês participaram do adore, vocês perceberam que na primeira reunião houve uma unanimidade, 100%, o pessoal acatou esse projeto, amém? Não houve unanimidade, por N razões legítimas, tá? Por quê? Porque eu e você precisamos nos sustentar, ter uma base, uma logística. Pastor Manaus, existe logística para nós termos essa dinâmica do adore? Nós temos condições, recursos humanos. Pastor, você sabe, né, que a nossa comunidade é uma comunidade que eu já declaro, né, sim, é da boa idade, mas que vai alavancar e que Deus vai acrescentar vidas e gerações nessa comunidade, amém? Porque uma das falas é: pastor, a nossa comunidade é uma comunidade, né, da boa idade. E como a gente vai ter essa dinâmica de acolher tudo isto? Nós não teríamos condições, humanamente falando, diante a fala minha, tua. Vocês estão entendendo? Não temos condições. Mas há momentos, né, da nossa caminhada espiritual que nós precisamos dizer: mas sobre a Tua palavra nós vamos executar esse adore prático aqui em Presidente Prudente. Deus, nós temos as nossas justificativas legítimas, que o Senhor sabe. Não temos estrutura, não temos condições financeiras. O nosso momento como igreja não nos dá condições de realizarmos esse evento. E Deus ouve as nossas justificativas. Mas o quão é importante e desafiador. Mas sobre a Tua palavra lançarei as redes. E isso então nos leva a uma segunda instância, né, das águas mais profundas, que é com respeito à sua natureza adâmica. Quando Simão Pedro se deu conta de que havia acontecido o quê? Esse milagre, essa multiplicação. Qual foi a reação desse homem? A palavra de Deus fala assim: caiu de joelhos diante de Jesus, disse: por favor, Senhor, afasta de mim, porque sou homem pecador. Obediência à palavra de Deus. Essa obediência à palavra de Deus, então, tem que nos levar às águas mais profundas da nossa alma, da nossa natureza adâmica, das nossas motivações e intenções, que somente você sabe.
e que Deus deseja visitar esses porões escuros da nossa alma, onde nós temos os nossos ídolos, e precisamos pedir, né, que Deus adentre nesses porões e que venha quebrar esses ídolos da nossa alma, do nosso caráter, das nossas motivações. Então, quando nós caminhamos em direção a essa voz de Deus, uma das primeiras questões que Deus toca é na nossa natureza adâmica. Reconhecer a nossa natureza, com certeza é através do Evangelho. Não existe outro remédio, não existe outro caminho para que os porões da minha alma, né, sejam, né, iluminados, trabalhados, curados e restaurados. O único medicamento, o único remédio é o Evangelho do Reino de Deus. Né? E obedecer esse Evangelho do imperativo. Né? Agora vá para onde é mais profundo e lance as redes para pescar. E por fim, obediência. Segundo, é um Deus que visita, né, a minha natureza adâmica. E por fim, é um Cristo que nos vocaciona. Versículo 10, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Né? Diante desse novo desafio, desse novo de Deus para Pedro, Jesus, conhecendo o coração desse profissional, enfim, ele tinha uma sociedade, né? O próprio texto nos fala, né? Os sócios ficaram admirados daquele momento, né? Eu fiquei a pensar, Pedro tinha uma família, amém? Tanto é que, entre aspas, eu vou fazer um gracejo aqui, diz que Pedro negou a Jesus Cristo porque Pedro curou a sua sogra, né? Fecha aspas, tá? Mas a sogra de Pedro estava enfermo com febre e Jesus a curou. Então, existia temores diante desse novo, né, de Deus sobre a vida de Pedro. E Jesus então ministra, não tenha medo. Então, queridos, quando se fala em vocação, quando se fala em chamado, é muito temor e tremor, amém? Por isso que nas assembleias que nós temos aqui, queridos amados irmãos, quando nós colocamos a lista de funções, a gente percebe o que na assembleia? Uma vivacidade do povo de Deus em servir ao ministério de Jesus Cristo, amém? Não, existe o que? Reticências, receio, temores. Não, a vocação, o chamado é somente do pastor. Mas, queridos, eu queria dizer, terminando, de que todos nós somos chamados em Cristo Jesus, amém? Eu entendo de que existe um chamado específico que nós podemos ver em Efésios 3:11. Se você tem a Bíblia, ou alguém, né, pudesse abrir Efésios 3:11. Alguém conseguiu abrir? Podia ler bem alto para nós? Efésios 3:11. O pessoal do smartphone não conseguiu abrir ainda? Podia ler? Efésios 3:11. De acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso mesmo, Efésios 3:11? Nossa. Desculpa, 4:11. Obrigado, amor. Podia ler para nós, Márcia? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
Muito bem. Esse é um ministério específico, um chamado específico. Mas nós temos aqui um chamado, vamos dizer, geral, que é de 1 Pedro 2,9. Alguém conseguiu abrir? Podia ler para nós? Amém. Todos nós somos um povo eleito, um povo separado, um povo santo. Todos nós temos uma vocação, um chamado dentro do contexto e a realidade que Deus tem te inserido. Eu finalizo, nesse sentido aqui, nesta manhã, teve um profissional que veio a esse Adore. E ele estava um pouco inquieto, porque logo após esse nosso evento, ele teria que fazer um evento de quase 13 mil pessoas. Dentro da área dele, ele é o presidente. Então ele estava com muito receio de vir no Adore Prádio. Mas ele depois compartilhou, enviando uma mensagem para nós, dizendo de como foi importante ele participar dessa dinâmica, desse Adore, porque diante desses grandes desafios que ele teve em organizar, ser o responsável desse evento, ele percebeu o cuidado de Deus, o carinho de Deus, e tudo transcorreu de uma maneira assim muito especial. Então é um profissional que com certeza tem alinhado a sua profissão com o chamado, com a vocação. Então a pergunta que nós precisamos responder nesta manhã, como tem sido a nossa jornada? Você tem sido uma pessoa que realmente tem sido obediente à voz de Deus? E essa obediência tem levado a você olhar a si mesmo e pedido realmente a cura, a restauração do seu coração, do seu caráter. E não somente provar desse milagre, mas tem ouvido a voz de Deus te chamando para seguir a Ele. Eu creio que esse é o entendimento que nós precisamos ter da dinâmica do nosso Deus. É um Deus que quer nos abençoar, mas nesse processo de nos abençoar, Ele quer tratar o nosso coração. E nesse tratar de nosso coração, Ele quer nos vocacionar a cada um de nós. Acho que quando eu e você, quando a igreja trabalha nessa dinâmica, eu creio que a gente se torna pessoas melhores. Nós nos tornamos uma família melhor, uma igreja mais saudável. Então, que possamos nesta manhã fazer essa declaração, que a nossa jornada de fé e milagre tenha como fundamento o Evangelho do Reino de Deus, em obediência, confissão e vocação. Bem, eu não deixei avisado, mas eu queria ter esse tempo com essa canção que nós cantamos, sobre igreja. A gente poderia ter esse momento, que nessa canção fala, essa ideia de Senhor, vem reescrever a minha história, vem reescrever as nossas vidas. Vamos ficar de pé? E ao sermos ministrados por essa canção, que tal nesta manhã você pedir que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração,
Você tem sido uma pessoa, um cristão obediente à palavra de Deus? Você tem permitido Deus trabalhar nas áreas que precisam ser trabalhadas? E tem experimentado o amor de Deus nessas áreas? Não é experimentado a condenação de Deus sobre essa área, amém? Mas você tem experimentado o cuidado, o amor de Deus nessa área da sua vida? E a sua caminhada tem sido de ouvir a voz de Deus reafirmando e te chamando dentro daquilo que Deus concedeu em sua mão de vocação? Ou você tem sido apenas um simples observador do Evangelho, um consumidor do Evangelho? Então que Deus venha tocar o nosso coração nessas áreas, em nome de Jesus Cristo, amém? Porque essa é a nossa declaração de fé nesta manhã, diante da Tua Palavra. Que o Senhor continue a reinar na minha vida, reinar na Tua igreja, Senhor, ó Pai, através da obediência à Tua Palavra, em aquietarmos, em priorizarmos, em ouvir a Tua doce voz, porque o bom pastor, ele chama a cada um de nós pelo nosso nome. E essa ovelha distingue, ele sabe a voz desse pastor e segue. E nesse processo de seguir, essa ovelha, ela é trabalhada, oh Deus, em áreas das nossas vidas, onde nós recebemos o Teu amor, da Tua cura, da Tua libertação, diante dos nossos pecados, diante dos nossos erros. E aí o Senhor imprime em cada um de nós um chamado e uma vocação de sermos agentes de transformação, de sermos sinalizadores do reino de Deus, dentro do contexto, dentro da realidade que cada um de nós, o Senhor tem nos inserido. Por isso nós pedimos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém.